Graça e paz a todos os filhos do Pai. Nós vamos começar a partir de agora sobre nosso podcast falando sempre sobre a palavra do Pai, sempre falando acerca de tudo que Ele nos deixou, nos ensinou através dos apóstolos e que a gente tem que repassar tudo isso para as pessoas. E eu quero trazer um tema hoje falando sobre a fé operosa, ou então podemos chamar de operosidade da vossa fé. Esse é o nosso tema e te convido a ouvir e receber esta palavra para que tu possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai. Então o apóstolo Paulo escreve ali para o de Tessalônica, lá no seu primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o 3, certo? Vamos ler a partir do 1 então, que diz assim: Damos graças ao Pai por tudo vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-vos diante do Pai da operosidade de vossa fé. Então, Paulo estava lembrando dos tessalônicos acerca do que eles estavam realizando, estavam fazendo, e Paulo colocou a palavra operosidade da fé. O que podemos entender o significado desta palavra? O que significa até no dicionário? Significa algo feito com caráter, algo feito sério, algo feito com dedicação, com compromisso, com responsabilidade. Então, Paulo viu, né, nos gregos de Tessalonicenses, né? Eu até tive o prazer, você pode até ver uma foto que eu vou deixar agora aqui para vocês. Eu estive em Tessalônica, na cidade, e as pessoas são muito agradáveis, as pessoas são muito cheias de amor. E eu compartilhei isso lá. Então Paulo estava lembrando o amor daquele povo, dedicação na palavra, dedicação em repassar os ensinamentos que ele deixou para aquelas pessoas. E elas repassavam os conhecimentos. Só que havia uma fé operosa. Que fé operosa é essa? Acontecia vários milagres. E veja que as pessoas de Tessalônica são pessoas voltadas para outros deuses. Era um povo que vivia nas tradições e nas mitologias gregas de adoração a Zeus, Apolo, Diana. Então, imagina Paulo chegar nessa cidade e apresentar um Cristo ressuscitado, apresentar um homem que morreu, ressuscitou, que era o próprio Pai Celestial, o Supremo Rei de Reis, Senhor de Senhores. Mas aquele povo aceitou a palavra, receberam o dom da fé e praticaram. Então, Paulo estava feliz porque eles estavam realizando um poder de maravilhas. A fé da operosidade estava acontecendo naquela região lá de Tessalônica. E Paulo lembrava deles sempre. Quer dizer, era um povo que não dava trabalho ao apóstolo Paulo. Estavam praticando os ensinamentos que ele assim tinha deixado. Então, eu te pergunto, como é possível alguém ter essa operosidade, a fé operosa, nos nossos dias e nossa vida? Eu vou te mostrar como. Em Hebreus 12 e 2 diz: olhando para Jesus, o consumador de nossa fé. Pronto. Olhar para o exemplo do próprio Cristo, quando estava em forma de homem, quando ele estava em forma de homem sobre a terra, ele realizou milagres e milagres, prodígios mais prodígios, e ele dizia sempre essas palavras: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te restaurou, ô homem de fé, ô homem de fé. Então, ele sentia a misericórdia, mas sentia que a pessoa também estava tendo a fé. Então, Cristo é o exemplo puro de nós seguirmos sobre a operosidade da fé, que é a operação da fé, a operação dos milagres através da fé. Isso como? Olhando para ele, que é o autor e consumador de nossa fé. Então ele nos entorgou essa fé, ele nos deu essa fé. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios lá no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 9, diz: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Pai, e não vem por intermédio das obras, a fim que ninguém venha se orgulhar por este motivo. Então Paulo deixa bem assim, exposto para a gente que essa fé
que nós possuímos hoje, essa fé foi nos entorgada, de uma vez foi dada aos santos para sempre, ela não é adquirida através de obra, ela não é comprada com dinheiro, ela não é adquirida com esforços humanos, ela não desce do alto através de obras da lei, de cerimônias judaicas, de cerimônias ritualistas do velho pacto, da velha aliança, porque Cristo já cancelou todos os escritos de dívidas que era contra nós, que constavam de ordenança. Então, aquela fé, pouca fé, muita fé, esse tipo de fé acabou, hoje é uma só fé e um só Pai. Então, ele está dizendo que essa fé não é adquirida através de nada disso, não é esse mecanismo de compra ou de obra, vou fazer aqui a obra, não, essa fé é dada aos santos através das suas graças. Então, lá em 2 Coríntios 5,7, Paulo diz assim, ó, ele diz algo bem interessante para nós. Ele diz que essa fé que nós temos, né? Daqui, ó, pois vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Então, o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios 5,7, ele diz que essa fé é exatamente isso, não se baseia por ritualismo, não se baseia em algo palpável, que possa pegar, que possa sentir, não é mais óleo, não é mais sal, não é mais entrar no tabernáculo, não é mais cobrir a cabeça com quipá, não é mais colocar o véu. Todo ritualismo dessa busca constante que nunca encontravam, né? É uma santidade que nunca adquiriam, é uma busca constante de uma espiritualidade mais além do normal, que não conseguia, porque somente em Cristo nós temos um patamar de espiritualidade muito forte, nós temos uma dimensão com o Pai muito forte, uma ligação profunda com o Pai, que não precisamos mais de véu, o véu foi rasgado, nós entramos Paulo disse, nós entramos diante do trono da graça diretamente para falar com o Pai, não precisa de mais de argumento algum. Então, essa fé não se baseia naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou sentindo, mas naquilo que eu não consigo ver com os olhos carnais, mas consigo ver com aquilo que é espiritual, com os olhos espirituais, que o Pai traz à existência, materializa aquilo que a minha fé creu. E o próprio Jesus disse, tudo que pedires em meu nome eu farei, se credes que já aconteceu. Então, essa fé diz que nós temos já que crer que já recebemos, essa fé nos diz que nós já temos que já crer que já possuímos. Isso sim é uma fé. A fé não é acreditar, eu acredito que um dia não tem esse negócio de acreditar, é crer. Acreditar não, é crer. É muito diferente que acreditar. Então, Romanos 10,17, a fé vem por onde? Ela vem por eu estar louvando, cantando, ela vem por eu fazer sacrifícios da lei, ela vem por ter médio de fazer obras, dar meu jejum, dar meu dízimo. Ela vem por um intermédio só, pela palavra. Você ouve a palavra, você crê na palavra, e essa palavra de Cristo, de Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta, que esmaga o demônio, que aprisiona Satanás com seus demônios, é esta fé entorgada em você, aí você crê. Essa fé, ela é operosa, aí começa-se a operosidade da fé na sua vida. Aconteceu um fato bem interessante lá, está registrado em Marcos capítulo 11, a partir do 21, que vai até o 24, que Jesus estava passando certa feita e viu uma árvore de figo e foi lá tentar comer, não tinha. Por 3 vezes isso aconteceu. Então ele chegou lá e amaldiçoou. E Pedro, posteriormente, outros dias, passou e disse, Senhor, lembra da figueira que tu amaldiçoaste? Só secou. Pedro, claro. Pedro não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Ele fez uma analogia, uma exegese acerca daquela árvore. Que toda planta, né? Que o pai não plantou é arrancada. E que toda árvore que não dá fruto é cortada, lançada no fogo. Ele disse, tem que dar fruto. Nós temos que dar fruto. E o mecanismo de darmos fruto é através da fé. Não existe outro mecanismo a não ser a própria fé que faz isso. Então, Pedro não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo assim, Pedro, seguinte, lembra do que eu falei para ti antes? Dirás esse monte, lance-te ao mar e será feito? Isso é a fé, Pedro. A fé, essa fé que não é natural, não é a fé do passado, não é a fé da velha aliança que exigiria um sacrifício de cordeiros, de sangue, de tudo. Não, isso tem nada a ver mais. Jesus Cristo veio trazer a sua graça, que diz, é só fé, só basta a fé, mais nada, não existe mais nada. O próprio Espírito Santo nos ajuda nisso. Então, nós temos que dar frutos. Fruto para o Espírito. Lembra que Jesus disse, eu vos
disse, ide, agora vá, mas dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então, nosso fruto tem que ser permanente. A nossa fé, ela tem que ser operosidade sempre. O certo, nós temos dificuldades, nós temos muitas tribulações que nos veio. O apóstolo Paulo passou por isso e pediu até que tirasse do corpo dele esse espinho que o perseguia, que eram as perseguições, que eram as blasfêmias contra ele, os apontamentos, as injúrias. Ele disse, eu orei por 3 vezes para dizer, ó, Paulo, tem algo melhor do que tudo isso. A minha graça te basta. Então, a graça do Pai nos basta para tudo. A graça do Pai nos basta. Tá? Então, lá, voltando ao mesmo assunto, lá em Romanos 1,17, visto que a justiça do Pai se revela no Evangelho, ó, não é na lei, a justiça do Pai, ela se revela no Evangelho. Uma justiça que é do princípio ao fim, que pela fé, como está escrito, o justo verá da fé. Por que o justo verá da fé? Porque Jesus Cristo foi o justo e justificador. Ele nos justificou. O que é isso? Ele pagou nosso preço, ele pagou nossas dívidas. Você devia algo que não poderia pagar de maneira alguma. A lei veio, nós não sabíamos o que era lei, mas a lei maldiçoou tudo. O pecado de Adão nos matou e em Cristo somos ressuscitados. Adão nos matou, como disse Paulo. Por um homem veio a morte para todos os homens, mas em Cristo veio a salvação para todos os homens. Então quem crê será salvo, meu amigo. Então a salvação veio por Cristo. Cristo nos trouxe a vida. Enquanto Adão nos matou, Cristo nos ressuscitou. Efésios diz isso. Estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida, estando vós mortos. E vos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, em Cristo, isso é espetacular, maravilhoso. Estamos assentados com Cristo na sua graça. Então, a nossa fé, ela foi nos dada e é para sempre. O apóstolo Paulo, com seu companheiro Tito, ele escreve a Tito dizendo assim, em Tito capítulo 1, Paulo, servo do Pai, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é quem? Promover a fé que é dos eleitos pelo conhecimento da verdade, que conduz a piedade, a fé, o conhecimento, que se fundamenta na esperança da vida eterna, ao qual o Pai, que não mente, prometeu antes da criação do mundo, né? Antes da criação do mundo, aí continua, no devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação que me foi confiada por determinação do próprio Pai, Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo que promover a fé que é dos eleitos, eleitos em Cristo, aquele que se converte, que aceita o Pai, que assume o compromisso, que sabe que Ele é o único que salva, que é o Pai, que morreu antes da fundação do mundo, que nos trouxe vida eterna, que nós aceitamos, confessamos Ele e sabemos que Ele é o nosso Redentor. Essa fé foi dada para você para sempre, ela não sai de você. Ela não tem pouca, muito, ela é incontaminada, ela não pode ser contaminada, ela não pode ser tocada, ela não pode ser destruída, só feita em você para sempre. E ela não diminui nem aumenta, ela tem um patamar só, certo? Porque ela veio do alto. E o alto que vem do alto, nada é contaminado, é para sempre. O Pai nos deu, pronto, final. Nos deu essa fé. E ela é que nos faz ter essa operosidade, que nos faz conquistar as coisas que desejamos através da sua palavra, através da oração, através de ouvir a mensagem e crer nessa mensagem, praticar essa mensagem que foi dada através das palavras que o pastor prega, o missionário, a pastora, e assim você cresce no conhecimento e então a operosidade da fé se manifesta em suas vidas aqui numa dificuldade que possa te derrubar, numa confusão que não possa resolver, porque quem que destruir isso? Quem que vai destruir? Quem que vai te fazer enxergar toda a verdade? O próprio Espírito Santo, a própria palavra da verdade. 1 João 5 diz assim, versículo 4. Todo aquele que é nascido do Pai vence o mundo. E o que é que vence o mundo? Disse João. O que é que vence o mundo? O que é? É minha força carnal? É porque eu sou forte, porque eu tenho muito dinheiro no meu bolso, tenho 5 carros, apartamentos? Não. O que vence o mundo é a fé operosa, a operosidade da fé, a fé que o Pai te deu, é o que consegue derrubar toda barreira. Por isso que o diabo tem raiva de você, o demônio tenta te machucar de um lado ou do outro, ele não pode te tocar, ele não pode chegar em você, ele não pode tocar, mas se ele não pode tocar em você, ele vai exatamente usar pessoas que para te atingir, pessoas da sua família, para deixar você triste, amargurado, mas aí você age com a operosidade da fé, destruindo, como diz Paulo, fortalezas. As nossas armas não são carnais, como diz Paulo, mas nossa arma é espiritual e é forte para destruir qualquer fortaleza.
1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai e permaneceis firmes na fé. Permanecer firme, ser forte na fé. Firmes. Está passando por luta? Firmes na fé. Tribulações? Firmes na fé. Muita luta? Firme na fé. Está esperando uma conquista? Firmes na fé. Você sabe por quê? Porque tudo vai acontecendo no seu devido tempo. Porque o Pai quer o melhor para nossas vidas. O Pai quer o melhor para nós. Às vezes aquilo que nós queremos não é o melhor para nós. Mas o que o Pai quer para a gente é o melhor para nós. Então, Paulo lembrava da operosidade da fé dos Tessalônicos. Ele se alegrava e na oração ele lembrava, como me lembro daquelas pessoas de Tessalônica, os gregos, que receberam uma palavra que atua com fé, que põe a mão, expulsa os demônios, que põe a mão, cura os enfermos, que age, que sai pregando o evangelho, tempo fora do tempo, não existe barreiras, não existe dificuldade para eles, eles estão aptos a ensinar, porque ouviram e são praticantes da fé. Então o que eu quero dizer para você é que você é um praticante da fé. E essa fé está em você. E não há quem tire. Não há ninguém que consiga danificar a fé que está em você. Repita, ninguém pode danificar a fé que há em mim. Diga, não há ninguém que possa danificar a fé que há em mim. Porque essa fé, amigo, é a fortaleza que o Pai te deu. Foi a única arma que ele deixou como arma da fé, que é mais poderosa que tudo. É a arma da fé. Sabe por quê? Porque o capacete, o escudo, a espada é o próprio Espírito Santo em você. Lembra que Paulo disse? Revestivos de toda a armadura de Cristo. Revestivos de Cristo até que seja formado em você. Eu tenho um tema que eu vou falar sobre isso. O que é Cristo ser formado em você? Que ele fala de capacete, espada, escudo, né? Calçar as botas para a preparação do evangelho. Eu vou explicar isso bem direitinho no outro podcast da gente, certo? Para que a gente possa crescer em conhecimento. Mas isso quer dizer que tu estás revestido de Cristo. Tu estás com o teu nome no livro da vida e ninguém pode apagar. Tu estás com o Espírito Santo. O que te falta então? A operosidade da fé. Faça isso. Que a operosidade da fé seja manifestada na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus negócios. E ela vai operar porque ela não para. Existe algo espiritual. Nós vivemos em dimensões. Você não consegue enxergar. Mas nessa terra existe a primeira dimensão, a segunda dimensão, a quarta dimensão. E a dimensão em que você se coloca junto ao próprio Pai. Então desenvolva essa fé. Repasse esse conhecimento que você tem, como Paulo fez para os de Tessalônica. Os Tessalônicos repassaram o seu conhecimento para outras pessoas. Repasse que você aprende. Repasse que você escuta. É bom? Gostou? É bom para você? Edificou? Então repasse essa edificação para outras pessoas. E isso então será chamado de operosidade da fé. Um abraço. Que o Pai traga à existência na tua vida tudo que tu desejas. Que seja de bom para o teu crescimento. Amém.